Olá, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e hoje nós vamos trazer um elemento da psicanálise que é muito importante ser compreendido. E ser compreendido de dois aspectos, em duas linhas de raciocínio, que é o sujeito suposto saber. Qual é a condição do sujeito suposto saber quando a gente fala do set analítico, de estar atuando com o analisando? Vamos falar sobre isso hoje? Então, se você curte esse tema, se você curte psicanálise, se você está se desenvolvendo aí no processo psicanalítico, já curte esse vídeo aqui, compartilha com outras pessoas e roda a vinheta. Quando a gente fala da construção do set analítico, da percepção do próprio analisando sobre o seu ato do falar, da percepção do analista sobre o ato de escutar e dessa troca que existe entre inconsciente e inconsciente, vai surgir uma figura muito importante que precisa ser pensada em dois aspectos. Primeiro, no aspecto do analisando, segundo, no aspecto do analista. Essas duas figuras que vão surgir são uma só, chamada sujeito suposto saber. No aspecto do analisando, o sujeito suposto saber é uma construção do inconsciente do analisando, de alguém que tem uma informação importante, alguém que sabe como fazer aquele sofrimento cessar. É uma figura idealizada pelo analisando que é projetada no analista. É uma figura do analisando o qual tem a resposta que ele precisa para sair daquela situação que faz sofrer. O analisando traz o analista numa figura de sujeito suposto saber porque ele rejeita certas condições de si e projeta na figura do analista. É por isso que muitas vezes nós vemos os analisandos falarem: me identifiquei com você. Não fui com a forma de tratamento de tal pessoa, com a cara de tal pessoa, mas fui com a sua cara. Alguma coisa de você me chamou a atenção. Em partes, esse chamar a atenção, essa condição trazida pelo analisando, é justamente a construção dessa figura do sujeito suposto saber. Então, o analisando ele tem uma forma de olhar para o analista como se fosse aquela pessoa que resolvesse o seu problema, que soubesse qual é o caminho para que aquele sofrimento cessasse. E essa condição precisa ser parte do set analítico. O analisando ele precisa se entender com essa figura idealizada, com essa construção que ele coloca para fora, que na verdade depois ele acaba compreendendo em si mesma. Uma construção do seu próprio saber sobre si. Uma figura que traz uma condição que o próprio analisando não consegue observar. Quando o analisando se depara com uma resposta do analista, que na verdade é mais uma pergunta do que uma condição que o analisando espera, muitas vezes ele se frustra com esse sujeito suposto saber. E isso também faz parte da análise. O sujeito suposto saber do analisando é uma construção inconsciente como se fosse alguém que curasse o seu problema. Como, por exemplo, aquela construção da mãe que vem e dá o beijinho no machucado do filho para que isso sare. Essa mesma condição é colocada como alguém que tem o antídoto para aquele veneno, para aquele sofrer do analisando. Então o analisando idealiza o analista, o colocando nesse lugar, o colocando num lugar em que ele deve despejar aquilo que faz sofrer em busca de uma resposta daquilo que vai resolver o seu problema. É claro que quando a gente fala do analista, que é um segundo elemento aí que entra nessa história, o próprio analista também precisa se haver com essa posição. Se o analista assume essa posição de sujeito suposto saber, ele também assume um papel de trazer respostas para o analisando. E quando a gente entra nessa segunda forma de olhar o sujeito suposto saber, não haveria uma construção de análise a partir da associação livre. Haveria uma troca em que se busca a função de oráculo, que é o que se via antes em buscar respostas. Quando o analista assume esse lugar, na verdade o que ele está trazendo é a sua fantasia narcísica de que ele teria uma condição a mais que o analisando. E ele assume essa figura que foi trazida pelo analisando como uma figura que deve acalentar a sua dor. O analista, quando ele assume esse lugar, ele perde a escuta. Ele sempre fica buscando uma resposta para aquilo que o analisando está trazendo.
E na verdade a intenção da análise não é trazer uma resposta para o analisando, mas levar o analisando a encontrar a sua própria resposta a partir daquilo que ele vive no seu dia a dia, das suas relações com as outras pessoas, com seu trabalho, com o que quer que seja. A posição do analista como sujeito suposto saber deve ser desconstruída na sua própria análise. Quando ele tem a necessidade do ensinar, por exemplo, no set analítico, nós não estamos ali para ensinar. Estamos ali para levar o analisando a refletir sobre aquilo que ele vive, sobre aquilo que ele tem no seu inconsciente, que muitas vezes ele até então não conhecia, e a figura do analista é justamente trazer aquilo que o analisando não reconhece em si, até mesmo essa figura. Então o posicionamento do analista deve ser alguém que saia desse lugar de sujeito suposto saber, que desconstrua esse lugar e deixe o analisando se haver com essa posição que o analisando tem no seu inconsciente. Até mesmo uma busca. Por que você me coloca nesse lugar? A posição de sujeito suposto saber pode ser uma função vinda da infância do analisando, como por exemplo uma função paterna, uma função materna, alguém, como diz Lacan, que é um grande outro. Então o analisando ele busca essa pessoa nessa intenção. Aquilo que ele rejeita em si, ele projeta no analista, que traz também a percepção de transferência. Então compreender sujeito suposto saber é fundamental. Primeiro, é uma figura que o analisando traz, e o analista precisa sair desse lugar para que ele não se contamine na sua própria figura narcísica, como se ele tivesse que ter a resposta para aquilo que faz sarar o sofrimento do analisando. Então, sujeito suposto saber é um elemento importante do set analítico, mas precisa ser separado. O analisando precisa se haver com essa figura que ele traz do analista, porque é uma construção do seu inconsciente, e o analista precisa se haver com essa figura também, porque faz parte da sua figura narcísica, da sua fantasia narcísica de que de fato ele tem todas as respostas. Quando essa postura de sujeito suposto saber sai de cena, ela traz a oportunidade para o analisando olhar para si mesmo. Enquanto o analisando estiver olhando para o analista como alguém que sabe as respostas, ele vai ficar esperando essas respostas e vai lidar com suas frustrações. Quando o analista consegue contornar a situação para que o próprio analisando consiga olhar para si e lidar com aquilo que faz sofrer, consegue fazer conexões com suas experiências de vida, consegue se dar melhor com as suas relações com a sua realidade, com o seu mundo externo, é sinal que a análise está surtindo um grande efeito. Quanto mais olhamos para o outro, menos olhamos para nós mesmos. E se o analisando traz essa figura de um sujeito suposto saber, e o analista assume esse lugar de que sabe, ninguém se escuta. Quando na verdade nós olhamos para nós e nós escutamos a nossa própria fala, nós temos uma maior possibilidade de levar à risca aquilo que nós chamamos de autoconhecimento. É quando nós nos conhecemos. O analista deve ser uma figura que conduz o analisando a se olhar, se perceber, olhar para si e entender o seu sofrimento, ou entender as suas relações com o mundo externo. Esse é o papel do analista, fazer com que o analisando se observe, se olhe, se fale, se escute. Mas o analista só consegue fazer isso quando ele também sai desse lugar da sua fantasia narcísica de achar que ele tem a resposta para todas as situações. Gostou desse tema? Gostou desse assunto? O que você pensava sobre o sujeito suposto saber? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você pensa sobre isso. Também já deixa o seu like, porque isso ajuda a gente a transmitir a psicanálise para mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Compartilhe com mais pessoas também, para que a gente possa divulgar esses vídeos em mais e mais grupos. E nos vemos num próximo vídeo. Até mais!